Amados irmãos, hoje celebramos a memória de mais de 100 mártires coreanos que foram martirizados lá no século XIX. André e seus companheiros. Eu, quando fui ordenado padre, ainda vivi 3 anos em Roma e no colégio, na casa onde eu morava, tinha vários padres coreanos, porque eles têm uma casa em Roma, Pontifício Colégio Coreano, mas tem tantos padres coreanos que não cabem no colégio coreano. E eu penso que cabiam 300 no colégio coreano. Então tem um montão de padre coreano estudando em Roma. E lá no colégio português, onde eu vivi 3 anos, então fui conhecendo os meus, digamos, os outros padres que não eram portugueses, e os padres coreanos todos se chamavam André. Esse é o padre André, olá, tudo bem? Encontrava outros coreanos, esse é o padre André, olá. Esse também é o padre André. E meditando um pouco nesta memória, como é verdade essa palavra que o sangue dos mártires é verdadeiramente semente de novos cristãos. Por que eles se chamavam André? Porque houve um André coreano que deu a vida por Jesus. É impressionante os efeitos que os santos produzem na história. E o colégio coreano tinha 300 padres e não cabia mais. Então, eu penso que esse também deve ser sempre o nosso foco. Pedir a Deus que nos dê a graça de viver uma vida santa. Porque mais que as palavras, mais que tudo, o que vai ficar, digamos assim, os efeitos da nossa passagem por este mundo, vão ser os frutos de santidade. Eles foram mártires e eu gosto sempre de lembrar esta verdade. Para um batizado, um verdadeiro cristão nunca pode excluir esta possibilidade. Nós pedimos a Deus que nos defenda de todas as perseguições, de todos os males, e fazemos bem em fazê-lo, mas não podemos excluir que o Senhor nos peça um dia isso, de dar esse testemunho supremo. Padre, não me assuste mais. Não é esse o objetivo, é apenas ter presente, porque pode chegar essa hora, pode não chegar, provavelmente não chegará, mas pode chegar, e é importante que você e eu meditemos nisso e peçamos a Deus, a partir de hoje, a graça de nunca negar Jesus. Aconteça o que acontecer, por piores que sejam as consequências. No limite, se nos quiserem tirar a vida, nós pedirmos a graça, no fundo, de permanecer firmes no nosso sim a Deus, não negar as nossas promessas batismais. E isso é uma graça que devemos pedir, eu diria, com frequência. A graça de perseverar firmes na fé. Hoje, o mundo em que vivemos, o ambiente gradualmente, pouco a pouco, se vai tornando cada vez mais hostil para os filhos de Deus. As trevas se vão adensando e até eu já noto que quando eu era mais novo, era diferente. Eu muitas vezes cito um testemunho de um sacerdote lá dos Estados Unidos, que ele dizia, quando eu fui ordenado, era um jovem sacerdote, todo mundo pedia a bênção. Quando eu viajava no ônibus, quando pegava os transportes para ir para a igreja, encontrava as pessoas e as pessoas pediam, bênção, padre, bênção. E o mesmo sacerdote diz, mas hoje já não é assim e até fazem coisas feias para ele. Ele dizia mesmo, até cospem para mim.
como tudo mudou em pouco tempo. Então Deus nos dê a graça de sermos fiéis, como eu dizia, custe o que custar. Mas para que isso seja possível, é preciso pedir a Deus humildemente a graça, porque sem a sua graça nós somos muito fracos, muito temerosos. No Evangelho, Jesus se lamenta da sua geração. A quem podemos comparar os homens desta geração? E depois se lamenta porque, no fundo, os corações dos seus contemporâneos se tornaram insensíveis. Deus mandou todo tipo de ajuda, tentou tocar os corações, digamos assim, por muitas vias, mas os corações não se abriram, permaneceram fechados. Veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós disseste, está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Essa verdade também, ou esse drama também se aplica ao nosso tempo. Deus tem feito tanta coisa para chamar a humanidade para si de novo. Tanta coisa. Manda a Nossa Senhora em todo o canto do mundo. Nos tem dado santos enormes. São Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II. Não são santos, digamos assim, quaisqueres. São grandes santos. E apesar de tanta ajuda, e podemos dizer um pouco aqui como no Evangelho, e para todos os gostos. Tem santo para todos os gostos. E infelizmente, apesar de tanta bênção, de tanta ajuda, os corações de tantos irmãos nossos, podemos dizer da humanidade um pouco em geral, permanecem fechados, insensíveis aos convites da graça. É um drama que na Bíblia vem chamado de dureza de coração. E Deus não quer que a gente desista, mas às vezes custa, né? Às vezes é o Santo Antônio que acaba ir pregando aos peixes. Nós tentamos, às vezes acontece isso com a nossa família, com os nossos amigos, aqueles que Deus colocou na nossa vida, colegas de trabalho. Você reza, faz novena, você se convida e parece que está ali um muro. Está ali um muro que não deixa passar nada. Não quer. Como eu dizia, Deus não quer que a gente desista, porque sabemos que até a hora da morte tudo pode acontecer. E para Jesus não tem mesmo casos perdidos. Vamos continuar a tentar com amor e paciência. Mas também, como eu digo, não, às vezes acabamos tentando, insistindo com as palavras, com os convites, e eu já experimentei isso também em alguns casos próximos de mim, familiares, amigos. Tem aquele provérbio que santo de casa não faz milagres, e é bastante verdade. E a experiência que eu tenho tido é que, às vezes, é melhor fechar a boca, trincar a língua, não diga nada e dobrar o joelho. É mais eficaz, às vezes, essa estratégia. Rezar e oferecer, se quisermos, penitências pela conversão daqueles que estão mais próximos. Não é fácil ajudar os seus irmãos, os seus familiares mais próximos. É difícil às vezes. Eles têm uma certa dificuldade em escutar a voz de Deus através da sua boca. Eles pensam que é só as suas ideias. Então, como eu digo,
que o Senhor nos dê sempre essa sabedoria de saber qual o modo que tem mais chance de ajudar este coração fechado. E como eu digo, tantas vezes, às vezes não podemos mais do que rezar e oferecer penitências pela sua conversão. Uma vez, falando com uma mãe aflita, que tinha 2 filhos, e ela um dia disse, e eu nunca mais esqueci essa reflexão, ela dizia: Padre, eu já me cansei de falar de Jesus para os meus filhos, e já decidi, a partir de hoje, já só vou falar a Jesus dos meus filhos. E eu penso que essa é, sem dúvida, a estrada mais fecunda, quando a gente vê que os corações se fecham e que não dão chance. Temos tantos exemplos na história de pessoas que se converteram pela intercessão de irmãos, que não desistiram da sua salvação. Estava lembrando alguns santos, que têm testemunhos. Agora vamos ter a Santa Teresinha, ela rezou por aquele condenado, aquele assassino de Maria Goretti, que se converteu. Como a intercessão e a oração e a penitência são aquela chave que abre os corações mais endurecidos. Que o Senhor nos dê a graça de não descuidar nunca esse poderoso caminho para a conversão dos pecadores. Que assim seja.